8h30 na cidade, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para todos nós, dia 10 de agosto, recebendo aqui pela segunda vez, um prazer mais uma vez, Nádria, nós que vamos falar de um assunto super importante e com certeza é de interesse de muitas pessoas. Estamos ao vivo pela live da Rádio Cidade, Nádria, nutricionista, aqui apresentando mais um quadro conosco e é um prazer te receber aqui, um ótimo dia. Bom dia pessoal, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Nádria, um assunto legal, um assunto onde as pessoas têm algumas dúvidas e hoje vamos falar sobre mitos e verdades do emagrecimento. Mais do que justo, uma nutricionista qualificada para falar deste assunto. Com certeza. Com o tempo as pessoas foram tendo muito conhecimento, né, assim, das redes sociais, dos parentes, dos colegas. E aí a gente vem aqui para realmente esclarecer o que é verdade, como funciona o emagrecimento e o que não é verdade. Quais são os mitos, né, que a gente acredita que funciona, mas que não funciona. É verdade. A questão é se alimentar bem, selecionar os alimentos, mas não parte só disso. Às vezes as pessoas com má informação acham que está fazendo o correto e às vezes pode estar atrapalhando até a sua saúde, né? E o seu dia a dia. Exatamente. E para a gente começar então a falar, Bruno, sobre o emagrecimento, eu quero explicar para as pessoas, né, como é que funciona então, como a gente emagrece, qual é a parte fisiológica do nosso organismo que a gente consegue obter este emagrecimento. E a gente não consegue começar a falar sobre isso sem falar das calorias. Então, o que são calorias? As calorias, elas são a energia do nosso corpo. Cada ser humano, cada pessoa demanda de uma quantidade de calorias para exercer as suas funções naturais do seu organismo. O que isso significa? Quando a gente está dormindo, o nosso organismo está queimando calorias. Na digestão do nosso intestino, dos nossos pensamentos, enfim, tudo que vai acontecendo no nosso corpo demanda de calorias. Quando a gente fala de atividades rotineiras, por exemplo, neste momento estou queimando calorias para pensar no que eu vou falar, para falar, me movimentar, tudo isso demanda de calorias. Então, as calorias, elas são a energia que o nosso corpo tem para poder exercer essas funções. E também quando a gente fala de fazer atividade física, fazer uma musculação, caminhar, correr, tudo isso gasta muitas calorias. E aí, da onde vem então essas calorias que o nosso corpo precisa? Porque a gente tem que consumir elas em algum momento, né? Sim. Elas vêm dos alimentos. Então, quando a gente come, você pode reparar, vocês, né? Quando a gente compra um produto industrializado, atrás dele tem a tabelinha nutricional. Todos os produtos industrializados têm. E nessa tabelinha nutricional tem lá, valor energético, tantas calorias. É a quantidade de caloria que aquele alimento tem e que vai fornecer para o nosso organismo. Então essa é a função das calorias, né? Assim, de forma bem sucinta para ficar claro para o pessoal. As calorias é que transforma energia para a gente queimar? Isso, exatamente. Então cada alimento possui uma quantidade de calorias que fornece para o nosso corpo. Se a gente come mais calorias do que a gente precisa, a gente engorda. Se a gente come menos calorias do que a gente precisa, a gente emagrece. É uma conta básica, só que dentro dessas questões tem, então, quanto eu preciso de caloria? É porque muitas vezes também a gente não está ali calculando quanto que a gente consome, quanto que a gente está gastando no dia. Mas o ideal era ter essa informação para saber, para quem quer talvez emagrecer, quem quer ter uma vida bem regulada nessa questão de energias queimadas durante o dia, né? E esse é o papel, um dos papéis do nutricionista, né? Quando você me procura, eu faço todo esse cálculo para você e descubro, então, quantas calorias o Bruno precisa no dia a dia dele. E aí eu vou prescrever uma quantidade inferior àquela quantidade ali que ele vai emagrecer. É importante lembrar que as pessoas têm um organismo diferente, idade diferente, provavelmente
Não é que alguém teve uma consulta com uma nutricionista e vai pegar isso e vai botar como regra para você, né? Isso, exatamente. É por isso que a dieta que eu prescrevo para você não funciona para o seu irmão. Ela é única, né? Isso, porque o seu organismo funciona de um jeito. E a gente leva em consideração a sua idade, a sua composição corporal, a sua altura, tudo isso, o seu peso, tudo sua isso tarefa durante os interfere. dias, né? O que você faz, às vezes você trabalha sentado o dia todo e o seu colega fica em pé o dia todo, ele vai gastar muito mais calorias que você. Então, essa é a base da questão do emagrecimento. Funciona de acordo com a quantidade de calorias. E aí, não é só isso, né? Assim, a gente também precisa emagrecer com qualidade, com saúde. Então, nós temos alguns pilares que regem, né? Toda essa questão dessa vida saudável para que esse emagrecimento aconteça. O primeiro deles, então, é se alimentar bem. Não significa, Bruno, que eu preciso comer menos calorias do que eu gasto, eu vou comer muito pouco. Porque entra a questão do emocional, do psicológico da pessoa. Para realmente funcionar, precisa ser algo constante, que ela consiga seguir durante muito tempo ou até pelo resto da vida dela. Então, não vai adiantar também eu pegar e prescrever uma dieta que ela não vai conseguir seguir contida de pouquíssima quantidade de alimentos. Né? Tem assim, que passar o dia bem, né? Tem que se alimentar bem isso. E ser prazeroso. Não adianta... Acho que todo mundo já ouviu falar, né? O efeito sanfona, emagrece e engorda, porque faz uma restrição muito grande de alimentos e não consegue seguir, nós somos seres humanos. Sim. A gente tem a nossa parte social, a gente gosta de sair, tem alguns alimentos que a gente gosta muito de comer. Então, quando eu restringo tudo isso, eu não sou mais feliz comendo o que eu gosto, né? Então, o primeiro pilar, né, é esse, da gente conseguir se alimentar bem, reduzir sim a quantidade de calorias que eu preciso, mas sempre numa constância, dia após dia, reduzindo aos poucos para eu conseguir me adaptar àquilo ali. Perfeito. O segundo pilar é a atividade física. Quando a gente se movimenta, a gente gasta mais calorias. Só que a gente precisa fazer isso com certo cuidado, porque quando eu gasto muito, nosso organismo ele foi feito para armazenar. Então, se eu gasto demais, eu tenho muito mais fome. E aí eu vou acabar comendo mais e aí a conta não vai bater do mesmo jeito. Então eu tenho que me movimentar porque fortalece meu coração, fortalece meu sistema respiratório, né? Assim, tem todos os benefícios da atividade física, mas também não adianta eu ficar lá, então eu vou ficar correndo na esteira durante 2 horas que eu vou emagrecer muito. Não vai funcionar. E quando a gente fala também de outra coisa muito importante no emagrecimento, Bruno, é o descanso. A gente às vezes não dá valor ao nosso sono, a quantidade de horas dormidas e principalmente a qualidade dessas horas dormidas. Às vezes a gente fica no telefone até tarde, mexendo no Instagram, não agregando nada na nossa vida e sabendo que dormir é tão bom. É no momento que a gente está dormindo que o nosso corpo ele revigora, né? Que acontecem o crescimento muscular, algumas trocas muito importantes. Então, descansar bem. Adri, a questão da água. O nosso corpo, ele é basicamente 70%, nos fala um pouquinho mais de água. Qual a importância da água nessa questão de mitos e verdades para o emagrecimento? E qual é a sugestão de quantidade de água que você daria para uma pessoa aí? Vamos falar para mim, de 72 quilos. É isso aí. Seria o próximo pilar que eu iria falar que era muito importante, tanto no emagrecimento quanto em qualquer outra coisa da nossa vida. O nosso corpo ele é composto por uma porcentagem muito alta de água. A água, ela nutre, ela hidrata o nosso corpo, ela está presente em todos os nossos tecidos. Então, beber uma quantidade de água, às vezes a gente fala assim, que bobeira, beber 2 litros de água por dia, mas é muito importante. Ajuda na questão da fome, né? Às vezes a gente acha que está com fome, mas está apenas com sede. O nosso cérebro não consegue entender, né? Os nossos lábios ficam secos, a nossa pele fica seca, as nossas unhas ficam secas. Se a gente consegue beber uma quantidade boa de água, o nosso intestino funciona melhor, a gente consegue fazer bastante xixi, que é aquele momento onde o corpo elimina aquelas impurezas, né? Pela urina. Então a gente precisa beber muita água. A quantidade de água diária, Bruna, a gente calcula assim. Você tem quantos quilos? 72. 72 quilos. Cada pessoa precisa de 35 ml por quilo.
Então é só pegar 72 vezes 35. Vai ter a quantidade de água que você precisa beber por dia. Aí já Essa serviu também a dica para todos que estão aí ouvindo, né? Isso aí. Essa é a quantidade que a gente calcula também para os nossos pacientes. De acordo com o peso corporal da pessoa. Ah, mas o meu cálculo deu 4 litros de água por dia, eu não consigo beber tudo isso, né? Comece devagar, criando estratégias, deixando sempre a água por perto, né? Assim, cada pessoa vai criando estratégias para lembrar de beber água, né? Para conseguir chegar nessa meta diária. Exatamente. Não é fácil se você não está próximo desse percentual, mas você tem que fazer por onde chegar próximo da sua quantidade desejável, né? Isso aí. E aí, Bruno, quando a gente fala então de emagrecimento, a gente entra numa parte muito séria, que são os mitos. Alguns mitos básicos, né, que não causam tantos transtornos para a nossa saúde, e alguns mitos muito sérios. E aí eu queria abordar alguns aqui para a gente poder deixar claro para os nossos ouvintes esse cuidado, né? Um grande mito em relação ao emagrecimento, Bruno, são os medicamentos para emagrecer. Eu não vou citar nomes para não incentivar as pessoas, mas as pessoas precisam entender que o emagrecimento ele está na nossa mente. Quando a gente toma um medicamento, o medicamento não age na nossa mente. Então, as chances de você ter grandes problemas, né? Todo medicamento tem a sua contraindicação. Então, assim, além de você ter sérios problemas, quando você parar de tomar esse medicamento, você vai engordar e às vezes vai engordar até mais. Porque o medicamento ele não está agindo no seu cérebro, nos seus pensamentos, ele está agindo no seu corpo. Então, é um grande perigo. Já houveram casos de pessoas que morreram por causa, né, do uso desses medicamentos. Então, é algo muito sério que não deve ser feito. Emagrecimento é rotina, dia a dia, cuidado, no final dá certo. Não precisa de expor o nosso corpo a algo tão perigoso. E é uma situação que tem que ter constância, não é algo que você vai conseguir da noite pro dia, né? As pessoas têm essa impressão, né? Querem emagrecer para ontem. Como eu faço para perder 10 quilos em uma semana? Você difícil, talvez até vai perder em pouco tempo, mas depois você vai recuperar, porque você não vai sustentar aquela situação ali, né? Sim. Uma outra coisa também que a gente coloca em relação ao emagrecimento são as dietas restritivas, né? Comer só alface, carne, comer muito pouco, nossa, tô tão fraca, não como nada. Isso também é muito sério, porque toda restrição também tem os seus perigos e é uma dieta que não vai durar muito tempo. Então, assim, é alimentação equilibrada, balanceada, com vários tipos de alimentos, vários grupos alimentares, de forma que você consiga fazer naturalmente e aí tudo dá certo com o passar dos dias. Não precisa fazer dietas restritivas. Tá certo. Nádria, nutricionista, falando de mitos e verdades aqui na Rádio Cidade, neste programa. Na quarta-feira, a gente vai chegando ao final, Nádria, rapidinho, 15 minutos, passa rápido, muito. Mas tem muito mais conteúdo, tem as questões da dieta do ovo, as dietas restritivas, que provavelmente deve ser uns mitos, né? Com certeza. Beber água com limão em jejum vai sim trazer benefícios para você, né? Tem a vitamina C do limão, ajuda na digestão, mas emagrecer não acontece por aí, é um equilíbrio, como eu já falei. E assim como vários outros mitos que a gente pode estar falando, Bruno, em algum outro momento, nas redes sociais, né? Quem tiver dúvida pode perguntar, que a gente conversa também pelas redes sociais, mas tem muito assunto legal sobre esses mitos pra gente falar. Tá bem. Nádria, nutricionista, falando na Rádio Cidade, toda quarta-feira, você já sabe, temos um encontro marcado aqui, 8h30 da manhã. Nádria, muito obrigado. Na próxima quarta-feira estaremos de volta e durante a semana vamos divulgar o tema, né, para abrir uma caixinha de perguntas. Lembrando que você pode participar na live, pode mandar pergunta, ela está prontinha aqui para responder aos internautas e também aos ouvintes da Rádio Cidade. É isso aí, gente. Vamos participar, trazer os assuntos que vocês têm vontade de perguntar, de saber, e nós estamos à disposição aqui para ajudar vocês. Muito obrigada mais uma vez, Bruno, e até quarta-feira que vem. Beleza, obrigado você, está na cidade, está sempre bom demais. Na sequência, daqui a pouquinho teremos entrevista com os representantes do CRES e do CRAS e estará conosco a psicóloga Ana Carolina de Rezende. Está na cidade, está sempre bom demais.